E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre propriedades coligativas. A propriedade de hoje é a crioscopia. A crioscopia ela está ligada diretamente ao abaixamento da temperatura de congelamento. Aula passada estudamos a ebulioscopia, que está ligada ao aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Aqui também a gente vai ter o abaixamento da temperatura de congelamento pela adição de um soluto não volátil. Então, quando a simples adição de um soluto não volátil a uma solução, a um solvente puro, melhor dizendo, tanto vai alterar a temperatura de ebulição como a temperatura de congelamento. A temperatura de ebulição vai aumentar e a temperatura de congelamento também vai sofrer uma variação, vai ser menor. Tá bom? Vamos citar aqui como é que essas moléculas se agrupam, como é que elas se organizam, tá bom? Elas têm uma certa organização. Então, considere um líquido, você vai baixar a sua temperatura. Normalmente, quando você diminui essa variável aqui, aqui é a temperatura, a energia de agitação das moléculas também diminui, tá ok? Quando o sistema se resfria, a temperatura fica menor, a energia de agitação, que é a energia cinética, entre elas a energia do movimento delas, acaba diminuindo também, tá bom? E aí elas vão passar a ficar mais próximas. As moléculas elas vão ter uma aproximação maior, quer dizer, mais organizadas, estruturas mais organizadas, formando o que a gente conhece como sólido. Isso um resumo disso tudo é você colocar um copo com água líquida no congelador, lá vai ter uma temperatura menor, depois de um certo tempo ela vai ter uma organização que é o estado sólido, vai virar gelo, tá bom? Então, em certa temperatura, elas estarão tão próximas que vai ocorrer atração muito intensa entre as moléculas e aí vai formar o teu sólido, uma estrutura cristalinazinha ali que é o sólido. Isso não só para a água, para qualquer outro solvente puro, tá bom? Mas a crioscopia, como a gente falou no início, é a adição de um soluto não volátil e vai abaixar a temperatura de congelamento, quer dizer, vai tornar mais difícil aquele sólido, aquele líquido passar para o estado sólido, tá bom? Então, temperatura de congelamento é a temperatura em que acontece a passagem do líquido para o sólido, tá bom? É o inverso ali da fusão, mas de líquido para líquido é a mesma temperatura de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, tá bom? Vamos lá, vamos citar aqui um exemplo para a gente visualizar como que a crioscopia ela funciona. Vamos imaginar aqui dois recipientes com solvente puro, vamos imaginar a água, tá bom? Água pura, no caso esse TC aqui é a temperatura de congelamento a 0 graus Celsius a nível do mar, que é um atm. Quando chega nessa temperatura, o solvente que está dentro desse recipiente ele vai virar gelo, ele vai ficar sólido, vai ter uma organização maior de suas moléculas. Em outro recipiente eu vou ter uma solução de cloreto de sódio. É como se eu tivesse aqui, galera, adicionando um soluto não volátil que é o cloreto de sódio. Eu vou adicionar ele aqui dentro e uma consequência disso é que a temperatura dele aqui, temperatura de congelamento vai ser menor. O gelo, ele não vai mais, a água líquida não vai mais congelar a 0 graus Celsius. Ela vai congelar a uma temperatura menor, tá bom? Uma visualização que vocês têm que ter disso é a questão da interação entre as moléculas. O soluto ele vai ser adicionado, o cloreto de sódio aqui, ele vai se dissociar aqui dentro, porque é uma substância iônica, tá bom? Ele vai se dissociar aqui dentro, e aí ele vai ter uma interação com as moléculas de água, do solvente puro. Isso vai dificultar a organização da água, por isso que ela vai ter que ter uma temperatura menor, para que sua energia de agitação seja menor, fique cada vez menor e ela consiga congelar, tá bom? Então isso é crioscopia. É diferente da ebulioscopia porque ela trata do abaixamento da temperatura de congelamento, tá bom? É isso daí. Vamos continuar aqui com algumas aplicações. Olha só, em alguns países que tem temperatura muito baixas, um dos problemas é o gelo na calçada, onde as pessoas vão transitar, onde os carros vão se deslocar, fica muito gelo. Qual é uma alternativa que eles utilizam? Eles utilizam a aplicação da propriedade coligativa crioscopia. Eles jogam sal, tá bom? Eles jogam sal aqui, nas ruas, nas calçadas, durante alguns períodos, e isso vai dificultar a formação de gelo, porque quando tu joga sal,
E aí quando o gelo for começar a se formar, ele vai ter que se formar numa temperatura menor, tá bom? Então o líquido vai permanecer por um longo período ainda, certo? Então eles adicionam sal aqui nas ruas, nas calçadas principalmente, para evitar a formação de gelo. Que a crioscopia é justamente isso. Tu vai ter o solvente puro, quando tu adiciona um soluto não volátil, vai dificultar ali a formação, ok? Então eles utilizam isso lá, não é comum aqui no nosso país, o Brasil, mas em outros países da Europa, por exemplo, tá? Eles acabam utilizando essas técnicas aí. Senão vai causar esse problemão todo aí para a galera. Vamos lá. Graficamente, a gente tem aqui mostrando essa parte verde, esse tracejado verde aqui, como se fosse um diagrama de fases, as curvas para o solvente puro, para a água pura. Essa em vermelho são todas as variáveis que mudam quando você adiciona um soluto não volátil. Por exemplo, aqui eu tenho a temperatura de congelamento da solução e a temperatura de congelamento da água pura. A temperatura de congelamento da água pura está aqui, tem essa temperatura maior. A de congelamento da solução vai ser menor ainda do que a do solvente puro, pela adição de um soluto não volátil. Temperatura de ebulição vai mudar também, que no caso aqui já é ebulioscopia. Desse lado é ebulioscopia, aqui é crioscopia. Aqui você tem a temperatura de ebulição normal da água, 100 graus Celsius, 1 atm. Quando você forma uma solução, quando você adiciona um soluto, essa temperatura acaba se elevando. Você precisa de mais temperatura para que ela passe para o estado gasoso, tá certo? E aí tu ainda tem aqui uma variação da pressão de vapor, tá? Essa variação daqui, de uma temperatura para outra, vai ser a variação ΔTC, variação da temperatura de congelamento, ΔTE, variação da temperatura de ebulição. Tem como calcular isso matematicamente? Vai ter. A gente vai ter um vídeo aí, uma aula posterior, que é só sobre cálculos que envolvem propriedades coligativas. E é justamente isso que a gente vai calcular. Qual é essa variação que vai acontecer? Primeiro você entende qual é a propriedade coligativa, o que está acontecendo, para depois fazer os cálculos, tá bom? Então, a gente tem abaixamento da temperatura de congelamento, aumento da temperatura de ebulição e também o abaixamento da pressão, que é a tonoscopia. Pessoal, as branquisas são camadas de gelo formadas na superfície dos oceanos provenientes do congelamento da água do mar. A água do mar é água salgada, tem vários sais aqui, eletrólitos dissolvidos na água. Só que aí essas formações de gelo aqui, elas vão ter que se formar numa temperatura menor, elas vão ter uma maior dificuldade de se formar justamente porque é água salgada. Mas quando elas congelam, quem congela primeiro é a água e depois o sal fica separado. Então, quando tu tem essas formações de gelo aqui, é água pura, tá bom? Alguns países que têm escassez de água, eles utilizam técnicas, né? Eles pegam esses blocos de gelo, que já no caso é água pura, e vão derreter, porque eles sabem que o gelo não vai se congelar juntamente com a água. Então fica essa dica para vocês aí, tá bom? Até para pesquisar um pouco mais e aprofundar no conteúdo. E a gente fica por aqui com a crioscopia, ok? A gente fez um estudo gráfico, a gente fez um estudo teórico dela, que é o abaixamento da temperatura de congelamento. E na próxima aula a gente vai estudar a osmose, que é a última propriedade coligativa. Qualquer dúvida, entre em contato. Um forte abraço.